O dia que eu fui perseguida por um paciente, e essa história já dura 4 anos. Parte 1, porque afinal são 4 anos, então tem muitos detalhes aí pra eu contar pra vocês. Tudo começou, gente, em 2019. Eu atendi esse paciente em apenas 2 ocasiões, mas as perseguições mesmo, elas só foram começar em 2021. Ou seja, 2 anos se passaram aí. Inicialmente ele começou a me perseguir através do Instagram, ele me mandava directs, não respondia, eram directs normal, de seguidor normal, assim. Na época não associei o nome à pessoa, não lembrava que eu tinha atendido, afinal eram 2 anos atrás, e eram mensagens normais. Um belo dia ele me mandou uma mensagem. Doutora, por que na primeira consulta você quase me bateu e na segunda consulta você foi tão cordial? Aquilo me chamou a atenção, né? E aí eu fui e mandei uma mensagem pra ele. Foi a primeira vez que eu respondi. Falei, oi, fulano, tudo bem? Bom, me desculpa, eu sinto muito que você tenha se sentido dessa forma. Não foi a minha intenção de forma alguma. Eu te peço desculpas por você ter se sentido assim. Não lembro o que ele respondeu, se ele respondeu, enfim. Passou alguns dias, ele me mandou uma outra mensagem. Doutora, a minha mãe, quando criança, me chamava de maluvido. Todas as vezes que ela pedia para eu não fazer uma coisa, aí que eu ia lá e fazia mesmo. Marque a minha consulta, doutora. Eu não respondi, achei aquela mensagem estranha, ignorei. Mas alguns outros dias ele me mandou uma outra mensagem. Doutora, não precisa ter medo de mim, só estou usando das suas fraquezas para chamar a sua atenção. Nesse momento, eu bloqueei ele do meu Instagram. Isso foi, se eu não me engano, dia 6 de abril. Dia 17 de maio, estou eu no meu consultório, era uma segunda-feira, 3 horas da tarde, estava esperando minha paciente chegar. Nessa época, eu não tinha recepcionista no consultório, ela ficava em casa, era atendimento online. E atendia do outro lado, em uma outra sala, uma psicóloga. Toca a campainha, era um rapaz de boné, com uma bolsa, uma mochila. Eu achei que ele pudesse ser paciente da minha colega, já que eu estava aguardando uma paciente mulher. Ele tocou a campainha, abri, falei, oi, tudo bem? Você tá agendado com a fulano de tal? Ele, não tô agendado com ninguém. Eu sou o fulano de tal, aquele que você bloqueou do Instagram há um mês atrás. Gente, nessa hora, eu gelei, porque eu falei, o que esse homem tá fazendo aqui? E aí, a primeira reação que eu tive foi, o que eu posso te ajudar? Aí ele, eu vim aqui te trazer uns presentes. E o restante dessa história eu vou contar na parte 2, porque senão vai ficar muito longo. O objetivo de eu estar contando isso pra vocês depois de tanto tempo é porque eu já acionei todas as medidas possíveis de segurança, legais, enfim. Nenhuma foi solucionada, já tô dando esse spoiler pra vocês, nenhuma foi resolutiva. E, bom, então aproveito da situação para trazer aqui o alerta sobre os riscos de você se expor na internet. Então tomem muito cuidado com o que você expõe na internet, porque isso pode influenciar na sua saúde física e também mental. O dia que eu fui perseguida por um ex-paciente, essa história já dura 4 anos, parte 2. A primeira reação que eu tive foi, o que eu posso te ajudar? Aí ele, eu vim aqui te trazer uns presentes. Aí eu, presentes? Tá. Aí ele foi e me entregou uma bagzinha, uma bag, e tinha uma roupa dentro dessa bag, e eu só segurei, ele falou, abre, é pra você. Na verdade não era pra você, era pra uma menina mimada igual a você, mas aí eu trouxe pra você. Falei, entendi, tá. Abri, era uma roupa de ciclista, eu não sou ciclista, mas ele é ciclista. Tinha uma caveira escrito Bicicletes na blusa. Eu olhei e falei, obrigada, e aí, o que eu posso te ajudar mais? Ele, não, eu tenho outros presentes para te dar. Nisso, eu fui indo para trás do balcão e só mandei uma mensagem. Gente, na hora eu não tinha contato de segurança, eu não pensei em chamar a polícia, deu branco total. A única coisa que eu fiz foi mandar uma mensagem para minha colega que estava do lado. E aí eu mandei essa mensagem para ela e ela automaticamente saiu da sala. Falei, fulana, esse daqui é o fulano de tal, e eu bloqueei ele do meu Instagram um mês atrás, e ele tá aqui porque ele me trouxe uns presentes. E aí, gente, disso daí eu já não me lembro de mais nada, deu um branco total. Eu lembro que o discurso dele era um discurso totalmente, assim, incongruente, assim, não tinha muito nexo nas coisas que ele falava. Ele falava muito sobre o meu corpo, falava muito que ele estava ali para me ajudar, que eu precisava de ajuda, falou do meu pai, falou da minha cachorra, falou da minha vida,
coisas que eu postava no Instagram e que ele tinha, assim... Ele realmente gravou os detalhes de tudo. E a minha sorte, eu acho que isso daí deve ter durado aí uns 10 minutos. A minha sorte é que a minha paciente de 3h30 chegou. E aí eu fui para a sala com ela e a minha colega conseguiu expulsar ele da clínica. Ele deixou outros presentes para mim. Os presentes eram 2 óculos da Chili Beans. Deixou até o cupom fiscal. Foi através desse cupom fiscal que a gente conseguiu o CPF dele e aí acionar a polícia. Deixou um alicate, uma coisa para arrumar óculos. Gente, foi assim, loucura. Aí, então, pedi o bloqueio, tudo começou, né? O fato começou. Pedi o bloqueio dele no prédio. Para eu conseguir o bloqueio dele no prédio, eu precisava fazer um boletim de ocorrência. Lá vai eu fazer o boletim de ocorrência. Eu fui na DEAN, que é a delegacia especializada no atendimento da mulher. Fiz o boletim de ocorrência, entreguei para o prédio, achando que a situação se resolveria. 2 dias depois, eis que ele aparece lá de novo. E ele não foi bloqueado, ele apareceu na clínica, ele conseguiu entrar novamente, a minha sorte é que eu não estava lá. Eu vi o tanto que a gente está desprotegida. Por mais que eu tenha acionado a justiça, por mais que eu tenha acionado todos os meios legais possíveis, eu não sou protegida de forma alguma. Eu tive todas as medidas protetivas desrespeitadas, ele chegou a usar a tornozeleira eletrônica, ele chegou a ser preso por ordem judicial, mas ele é considerado inimputável, então essa situação ela dura até hoje. Eu vou contar para vocês em outras partes, para vocês saberem mais ou menos como é que foram esses 4 anos da minha vida. O dia que eu fui perseguida por um paciente, e essa história já dura 4 anos, parte 3. Depois que eu percebi que mesmo com o boletim de ocorrência e mesmo com o bloqueio dele no prédio onde eu trabalhava, ele continuaria a perseguição, porque a perseguição não era só ali indo para minha clínica, mas ele também fazia perseguição pelo WhatsApp, eu decidi contratar um advogado, gastei uma bagatela de R$30 mil no meu advogado, muito bom aqui em Brasília, pra gente tentar buscar ali alguma forma de aumentar a minha proteção. Ele continuou mandando mensagens, muitas mensagens, as mensagens de cunho até sexual. E aí eu passei a entender que aquilo dali não teria fim e que era um delírio amoroso que ele tinha criado por mim. Ele criou um delírio de que nós temos uma relação. Isso dura até hoje. Ele manda mensagens, ele não tem o meu contato pessoal, mas ele tem o meu e-mail, ele tem o meu WhatsApp da clínica e é por lá que ele fica mandando, né? Eu já cheguei a mudar de endereço do local onde eu atendo. Atualmente eu não posto nas redes sociais o endereço do lugar onde eu atendo, justamente porque eu não quero que ele descubra. Eu passei a ter muita cautela das coisas que eu posto, o que eu posto. Não costumo postar quando eu tô no local, eu espero eu sair do local para eu postar. Enfim, algumas medidas de segurança que eu passei a ter. Na época que teve assim uma maior perseguição, eu deixei de atender por um tempo, passei a usar spray de pimenta, enfim, pensei até em contratar na época um segurança, mas a gente vai esperando a boa vontade da justiça. A justiça fez o que poderia ser feito, né? Colocou medida protetiva, 200 metros, ele desrespeitou. Depois, 700 metros, desrespeitou. Depois, ele não poderia estar no mesmo estabelecimento que ele desrespeitou. Foi colocado tornozeleira eletrônica nele, ele desrespeitou. E aí, por ordem judicial, ele foi internado de forma compulsória, né? Existe 3 tipos de internação. Internação voluntária, involuntária, quando é a pedido da família, e internação compulsória, quando é a pedido da justiça. Ele foi internado a pedido da justiça, se eu não me engano, 2 ou 3 vezes. Ele sai, né? Porque ele não vai ficar ali internado pro resto da vida. Ele sai, passa um tempo e as perseguições continuam. Eu tô contando tudo isso porque as perseguições voltaram a acontecer há mais ou menos aí umas 2 ou 3 semanas.
voltaram a acontecer. Eu nunca expus isso aqui na internet, nunca. Mas eu tô tomando coragem agora de expor porque eu não vou mais me deixar intimidar por essa situação. O que eu posso dar, gente, de dica pra vocês é realmente cuidem do que vocês postam nas redes sociais. Cuidem muito do que vocês postam na rede social. Você não sabe ali quem tá vendo, como estão interpretando, como estão assimilando tudo aquilo, e aquilo dali pode acabar se tornando contra você. Um post bobo, contando do seu cotidiano, uma história que você não vê maldade nenhuma em contar, aquilo dali pode ser usado contra você em algum momento. Não tô dizendo para você ser paranoica, mas eu tô dizendo para você ser cautelosa. Isso é muito importante.